Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é literalmente explosivo. Vamos falar sobre a segurança no manuseio desses materiais. E para guiar nossa conversa, vamos desvendar a NR19, que é a norma regulamentadora que coloca ordem nessa área aqui no Brasil. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que faz dos explosivos um perigo. Depois, vamos ver como a NR19 funciona como um plano de segurança. Em seguida, a gente passa pelas regras de todo o ciclo de vida desses materiais. E para fechar, vamos olhar um exemplo bem prático, o dos fogos de artifício. Então, vamos começar pelo começo, né? Indo direto ao ponto com a pergunta mais básica de todas. O que, afinal de contas, a gente pode chamar de explosivo? Olha só, a definição oficial que está na NR19 já mostra o tamanho do desafio. Estamos falando de uma substância que foi feita, que foi projetada, para liberar uma quantidade de energia gigantesca de um jeito quase que instantâneo. O ponto central é justamente esse: como controlar algo assim? E essa pergunta é fundamental. Como é que se controla um poder tão grande e, principalmente, tão rápido? É exatamente para responder a isso que existe um conjunto de regras tão, mas tão detalhado e rigoroso. E essa resposta está toda aqui, no plano de segurança da NR19. Vamos dar uma olhada nela, porque ela funciona como um verdadeiro manual, sabe? Um guia para gerenciar todo esse risco. Como está bem claro aí, o objetivo número 1 da NR19 é um só: proteger as pessoas. Proteger a vida e a saúde de todo mundo que está envolvido em cada uma das etapas desse processo. E quando a gente fala em todas as etapas, é isso mesmo. A norma é super abrangente. Ela vai desde o momento da fabricação do explosivo, passando pelo manuseio, armazenamento, até chegar no transporte final. Ela acompanha a jornada inteira. Legal. Mas como é que esses princípios viram regras de verdade no dia a dia? Para entender isso, nada melhor do que seguir o ciclo de vida de um explosivo desde a hora que ele nasce na fábrica até pegar a estrada. Bom, tudo começa aqui, no lugar onde esse poder todo é criado, a fábrica. E é claro que as primeiras e mais importantes regras se aplicam justamente nesse ambiente. Se a gente parar para olhar essa lista de proibições, o padrão fica bem óbvio, né? Cada uma dessas regras tem o mesmo objetivo: eliminar qualquer coisinha que possa gerar uma ignição. Afinal, num lugar como esse, uma única faísca, uma fagulha, pode ser o começo de uma tragédia. E esse número aí, o 4, ilustra um princípio que é a base de tudo: minimizar o risco humano. Esse é o número máximo de pessoas que podem ficar na área de encartuchamento, que é uma das mais perigosas. A lógica é simples: menos gente, menos risco. Certo. Depois que o explosivo é fabricado, ele precisa ser guardado em segurança. E para essa etapa, o armazenamento, a norma se baseia em dois princípios fundamentais. O primeiro princípio é o da quantidade e distância. E a lógica por trás dele é bem fácil de entender. Quanto maior a quantidade de explosivos guardada, maior tem que ser a distância segura para proteger tudo o que está em volta. É uma relação direta. Já o segundo princípio é o da compatibilidade. E o que isso quer dizer? Basicamente que nem todo explosivo pode ser guardado junto. Eles são separados em grupos para evitar que materiais que não se dão bem se misturem e acabem causando uma reação super perigosa. E, finalmente, a gente chega na etapa que talvez seja a mais vulnerável de todo esse ciclo: a hora de transportar esse material pela estrada. E é aqui que a gente vê como a segurança avançou. As regras de hoje vão muito além de só dirigir com cuidado. Elas exigem tecnologia de ponta, sabe? Comunicação constante, rastreamento por GPS, travas remotas, tudo para garantir o monitoramento e o controle o tempo todo. Para a gente conseguir visualizar tudo isso que conversamos, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece: fogos de artifício. Como será que essas regras todas se aplicam a eles? Pode até parecer um pouco estranho, mas esses itens que a gente usa para entretenimento são, por definição, artigos pirotécnicos. E o que isso significa na prática? Significa que eles estão sujeitos aos mesmos padrões rigorosos de segurança da indústria. E olha só, quando a gente olha para as regras específicas das fábricas de fogos, vemos exatamente os mesmos princípios de antes: isolar o perigo, com essa área sem vegetação, controlar a ignição usando pisos antiestáticos e, algo crucial, priorizar a segurança acima da velocidade ao proibir o pagamento por produtividade. Certo. Depois de passar pela fábrica, pelo armazém, pelo transporte e até por esse caso específico dos fogos de artifício, fica a pergunta: qual é o grande objetivo por trás de tanta regra, de tanto detalhe?
E a resposta é essa. A grande lição, no fim das contas, é que todo esse controle metódico, todo esse sistema de regras, tem um único e poderoso objetivo: transformar algo que poderia ser uma catástrofe em uma força controlada, previsível e, acima de tudo, útil.